Oi, meu nome é Eric e nessa aula a gente vai comparar a substituição nucleofílica unimolecular e a bimolecular, então a SN1 e a SN2. Então, para a gente pensar em substituição nucleofílica, a gente deve lembrar que uma substituição nucleofílica é uma reação na qual um grupo de partida é substituído por um nucleófilo. A forma como essa reação acontece, ela pode acontecer por uma entrada direta do nucleófilo ao carbono, levando à saída do grupo de partida, ou se eu tiver normalmente centros eletrofílicos muito impedidos e que possam estabilizar um carbocátion pela saída do grupo de partida seguida do ataque do nucleófilo. Perceba que nucleófilos muito bons com grupo de partida muito bom tendem a reações do tipo SN2. Essa, por exemplo, é um processo amplamente espontâneo conforme a gente observa pela variação de pKH aqui. Por outro lado, substituições do tipo SN1 normalmente têm nucleófilos que são menos eficientes, mas que, em geral, estão em grande quantidade. Então, na medida em que você forma o carbocátion aqui, você tem o ataque do nucleófilo e isso vai dar origem ao produto. Na substituição nucleofílica SN2, normalmente o processo que a gente observa é o ataque do nucleófilo ao centro eletrofílico e a saída do grupo de partida. O ataque acontece pelo lado oposto da saída do grupo de partida e isso permite a conversão de um grupo funcional em outro com alguma facilidade. No diagrama de energia, a gente vê que tanto o ataque do nucleófilo quanto a saída do grupo de partida acontecem passando por esse estado de transição e mostram que o ataque do nucleófilo e a saída do grupo de partida acontecem no mesmo passo elementar de reação, ou seja, o ataque e a saída são concertados. Concertado, obviamente, não quer dizer sincronizado, mas quer dizer que eles acontecem no mesmo passo elementar. Como a gente lembra, a velocidade da reação depende tanto da concentração do reagente que contém o grupo de partida, que pode ou não ser um halogeno-alcano, e do nucleófilo. Então, se você variar a concentração de qualquer uma dessas duas espécies, o resultado vai ser uma alteração na velocidade de reação. Esse processo, portanto, é bimolecular, porque duas espécies estão envolvidas no estado de transição. E um outro ponto importante é que essa reação é estéreo específica, na medida em que um reagente com configuração definida dá origem a um produto com configuração definida. Perceba que numa SN2 a gente tem inversão de configuração. E existem alguns exemplos onde, a maioria dos exemplos a gente tem uma inversão simples, mas existem vários exemplos que vão te fazer pensar sobre o que aconteceu no percurso de reação, porque às vezes você deve prestar atenção no exemplo. Duas reações SN2 seguidas dão origem à retenção de configuração. Então, não fica decorando esses conceitos, tenta entender o conceito para aplicar para todos os exemplos que a gente precisa. No SN1, por outro lado, se a gente pega, por exemplo, essa reação como exemplo, o primeiro passo é a formação de um carbocátion. Então, esse carbocátion é amplamente estabilizado pelo efeito mesomérico da fenila e pelo efeito hiperconjugativo doador da metila e da etila e da metila. E ele passa pelo primeiro estado de transição, que é simplesmente a saída do grupo de partida. No momento em que você tem o carbocátion, esse carbocátion vai sofrer o ataque da água e a água pode atacar por um lado ou pelo outro lado do carbocátion, visto que esse carbono é sp2 e é trigonal planar. Perceba que então existem dois estados de transição possíveis que vão levar a dois intermediários possíveis. Veja que se a água entrou, agora eu tenho esse grupo positivamente carregado e eu tenho mais uma barreirinha de ativação para eu conseguir formar o produto final, que é o álcool, que é simplesmente a desprotonação disso chegando nisso. Perceba que esse reagente que tem configuração definida levou a uma mistura de isômeros, nesse caso enantiômeros, e se eu tiver uma mistura de 1 para 1 deles, o que eu tenho é o que a gente chama de mistura racêmica. Misturas racêmicas não são oticamente ativas, mas elas são compostas de dois isômeros que isolados são oticamente ativos. Um outro ponto importante é que a etapa lenta dessa reação
é a formação do carbocátion. Então, a velocidade da reação depende unicamente da concentração do reagente que contém o grupo de partida. Então, o que nós vamos tentar fazer agora é um jogo. A gente vai tentar colocar esses 4 grupos neste retângulo e tentar sistematizar a transformação de um grupo em outro. Então, eu vou colocar arbitrariamente o primeiro grupo, que é esse aqui, mais o nucleófilo, deste lado. Então, este ponto é o ponto onde estão os reagentes. E o objetivo é, passando por intermediários, a gente tem que chegar nos produtos. Então, vamos pensar. O que acontece se eu defino que esta coordenada é a distância entre o carbono e o grupo de partida aumentando, ou seja, a quebra dessa ligação. Se for a quebra dessa ligação aqui, eu chego neste ponto aqui, em quem? Eu chego no carbocátion. Então, eu já usei o reagente eu coloquei aqui. Agora, eu vou usar o carbocátion. E colocando o carbocátion aqui, o que eu tive foi, eu simplesmente quebrei a ligação carbono-grupo de partida e cheguei nessa espécie. E agora nós usamos essa espécie aqui. Nessa coordenada que vem aqui, agora, para eu chegar no produto, eu preciso fazer o quê? Eu preciso diminuir a distância carbono-nucleófilo. Então, se eu diminuir a distância carbono-nucleófilo, ou seja, formação de ligação, eu chego no produto. Quem é o produto? O produto é essa espécie aqui. É o grupo de partida que saiu, mais... CR3, mais o produto de troca, onde o nucleófilo entrou no lugar do grupo de partida. Então, agora eu também já usei o produto. Então, isso aqui é o produto. Isso aqui é um intermediário. E eu criei 2 coordenadas de reação. Uma coordenada é essa daqui, que é a quebra da ligação carbono grupo de partida, e a outra coordenada é essa daqui, que é a formação da ligação carbono-nucleófilo. Se isso é verdade, se essa coordenada é a formação do carbono-nucleófilo, essa coordenada tem que ser a mesma, certo? Elas são ambas verticais. Se isso é verdade, o que tem aqui, nesse canto? Nesse canto, se eu só vou formar a ligação com o nucleófilo, o grupo de partida não está saindo. Então, eu teria essa coisa maluca aqui, que tem nada mais, nada menos do que 5 ligações no carbono. Ah, mas isso não é um estado de transição? Não. Essa coordenada e essa coordenada são a mesma. Então, você está falando que você está formando uma ligação nucleófilo-carbono sem quebrar a ligação com o grupo de partida. Só que isso acontece, você acha que é possível fazer um carbono com 5 ligações desse jeito? Não, né? Então, este caminho de reação, ele não é plausível para carbono. Mas ele é plausível, por exemplo, para a mesma reação com fósforo. Então, você aprendeu uma coisa importante, que a substituição nucleofílica, ela pode acontecer com outros átomos centrais que não sejam carbono. Então, para carbono, esse caminho é proibido. Você não vai fazer um carbono com 5 ligações. Mas o outro caminho, ou os outros caminhos são. Só para a gente checar se as nossas coisas estão certas, se essa coordenada aqui é a quebra do carbono grupo de partida, e essa coordenada, portanto, é a quebra do carbono grupo de partida, se eu pegar isso aqui e quebrar o carbono grupo de partida, eu tenho que chegar no produto, certo? E, de fato, se eu quebrar essa ligação, eu chego no produto. Só que este caminho não acontece porque você não forma o carbono com 5 ligações. Agora,
Nós colocamos todos os elementos no lugar, a gente criou um diagrama, vamos analisar o diagrama com mais profundidade. Então, esse diagrama que a gente desenhou no slide anterior, ele pode ser representado por esse diagrama que é a mesma coisa. A gente só colocou em perspectiva. Então, os reagentes estão aqui, os produtos estão aqui na diagonal oposta, o intermediário carbocation está vindo se eu quebro a ligação carbono-grupo de partida, e o carbocation é convertido no produto se eu formo a ligação nucleófilo-carbono. Então, se isso acontece deste jeito que a gente está imaginando, todo este sistema é a mesma coisa do que a gente viu no slide anterior, incluindo este caminho que não acontece porque a gente não passa por esse carbono com 5 ligações. Só que o que é isso? Isso é uma representação bidimensional do caminho tridimensional de reação. Então, se o reagente está aqui e o produto está do lado oposto, está aqui, se existir um caminho que me leva do reagente ao produto, passando por um ponto onde a energia é um pouquinho mais alta, que é onde eu tenho o estado de transição, isso é a representação tridimensional de uma superfície de reação. Isso chama diagrama de Morrow-Farrell-Jenks. Você pode estudar um pouquinho mais sobre isso nesses 2 livros. É um tópico um pouco mais avançado, mas ele é muito importante para perceber quais são os limites de uma substituição nucleofílica. Então, se a gente analisa esse tipo de reação e a gente olha o diagrama, nós percebemos que o estado de transição para uma reação SN2 está em algum lugar nesta linha. E por quê? Porque nessa linha vermelha, você tem alguma extensão da ligação carbono-grupo de partida quebrando e você tem alguma extensão da ligação carbono-nucleófilo formando. Então, perceba que essa diagonal são os 2 processos acontecendo em conjunto. Isso descreve uma reação SN2 e isso é exatamente essa representação, onde o caminho passa em um único passo pela entrada do nucleófilo e a saída do grupo de partida. Como então será o caminho SN1? O caminho SN1 é por cima da linha vermelha. Então, se eu tiver essa linha vermelha e eu tenho a quebra da ligação carbono-grupo de partida, formando o carbocation, e depois eu tenho a formação da carbono-nucleófilo, formando o produto, por cima dessa linha é o caminho de uma reação SN1. Então, perceba que esse diagrama representa todas as possibilidades entre uma SN1 e uma SN2. Então, à medida em que a SN2 está aqui, então, se a SN2 está aqui e a SN1 é a linha vermelha, qualquer graduação que eu tenha entre a SN2 e a SN1 me permite dizer que eu estou chegando cada vez mais próximo do que seria um carbocation. O que isso quer dizer? Quer dizer que à medida em que a minha curva de SN2 vai indo cada vez mais próxima do que seria a linha vermelha da SN1, meu grupo de partida já está cada vez mais afastado do carbono e fazendo densidade positiva nesse carbono de forma mais eficiente, conforme eu estou indo da linha no meio até a linha vermelha na ponta. Então, existe uma graduação entre SN2 e SN1. Todo mundo que está dentro do quadrado e não chegou no limite da linha é SN2, mas ela pode se aproximar de um carbono que é muito mais eletrofílico ou se manter num carbono que é menos eletrofílico. Então, como a gente sistematiza tudo isso? Então, para uma SN1, o carbocation tem que ser formado. Então, tem que ser um carbono maior do que secundário. Ele tem que ser possível formar o carbocation, então tem que ser um carbono secundário ou um carbono que tenha alguma forma de estabilização do carbocation. Numa SN2, você não precisa se preocupar, não forma carbocation. O nucleófilo para uma SN1 é normalmente fraco.
E na maioria dos casos a gente vê exemplos que são solvólise, ou seja, é o solvente que é neutro que vai fazer essa reação. Para uma SN2 você precisa de um nucleófilo forte, que em geral são carregados negativamente. E essa diferença é sempre uma boa dica se vai acontecer SN1 ou SN2. O sítio eletrofílico por uma SN2 por uma SN1 é quase sempre impedido. Então o nucleófilo tem dificuldade de chegar ali. Então isso permite que você forme o carbocátion e aí o nucleófilo chega no carbocátion que é trigonal planar com facilidade. Mas numa SN2 o centro eletrofílico tem que ser desimpedido. Isso é extremamente importante. Estereoquímica de uma SN1 normalmente leva à racemização, ou ele pode aumentar um pouquinho do produto de inversão quando o grupo de partida que já saiu e formou o carbocátion se mantém muito próximo do carbocátion. Então ele fica ali guardando lugar. E isso complica o ataque do nucleófilo. Mas, na maioria dos casos que a gente estuda na graduação, racemização é o exemplo mais comum. Numa SN2, por outro lado, a reação é estéreo específica e ocorre com inversão de configuração. O meio para uma SN1 é quase sempre acidificado. Então, entenda isso. Se numa SN2 o nucleófilo é forte, normalmente ele é negativamente carregado, o que é uma espécie negativamente carregada? É uma base, certo? Então, se ela é uma base, é muito difícil imaginar que você consiga, com espécies negativamente carregadas, ter um meio ácido, concorda? Então, por outro lado, se você tem um nucleófilo que está protonado e ele está neutro, você tem um meio que é mais ácido do que o meio necessário para fazer uma SN2. Então, se uma SN2 tem nucleófilos fortes e espécies negativamente carregados, ele normalmente está mais básico do que o meio usado para fazer uma SN1. O ponto mais importante, talvez final, é o grupo de partida para uma SN1 ele tem que ser excelente. Por quê? Porque você tem que tirar o grupo de partida para conseguir formar o carbocátion. Numa SN2, o grupo de partida precisa ser só razoável. Desde que você tenha um bom nucleófilo e que nada no meio te atrapalhe, uma SN2 é sempre plausível. Agora, a formação do carbocátion ela é sempre difícil. Então, lembra, carbocátion não é formado com facilidade. Carbocátion não é uma coisa fácil de fazer. O ponto é que carbocátions primários, não importa qual é o pK do grupo de partida, não importa qual é o solvente, praticamente nunca você vai formar. Mas os secundários, se você tiver um pKa do grupo de partida positivo, que significa que esse grupo de partida não é tão bom, você pode tentar qualquer solvente, raramente você vai formar carbocátion. Mas se o grupo de partida é muito bom e o solvente é polar para estabilizar o carbocátion, você consegue formar carbocátion, mas é bem devagar que você vai formar. Então, se tiver uma outra reação mais rápida concorrendo, ela concorre e ganha. Mas nos terciários, se você tiver um solvente apolar, não vai estabilizar esse carbocátion, não importa como é o grupo de partida, você não consegue formar carbocátion nem a pau. Então, pode ser terciário, solvente apolar não forma carbocátion. Se o grupo de partida é ruim e o solvente é polar, então o solvente ajuda, mas o grupo de partida atrapalha, a formação de carbocátion é rara. Mas se você melhorar um pouquinho o grupo de partida, nas mesmas condições de solvente, você consegue formar carbocátion. Esse é o caso normalmente mais comum que a gente estuda. Mas se o grupo de partida for muito, muito bom e o solvente for polar, essa formação de carbocátion ela é rápida. Esses são os casos mais comuns para a gente estudar reações que realmente vão via SN1. Então, vamos tentar sistematizar tudo isso num diagrama único. Veja que para resolver a questão da substituição, você olha como é que é o meio. E o que é isso? Isso significa você decidir entre essas três possibilidades, ou você tentar reconhecer essas três possibilidades. Eu tenho um meio muito ácido, então eu protonei o grupo de partida e o nucleófilo é protonado. Eu tenho um meio muito básico, eu desprotonei o nucleófilo e o grupo de partida é desprotonado. Ou eu tenho um meio mais próximo da neutralidade, o grupo de partida não está protonado, mas o nucleófilo está protonado. Então, com o nucleófilo desprotonado e esse sisteminha aqui, eu me aproximo mais de uma SN2. Agora, quando eu tenho esse sistema, eu me aproximo mais de uma SN1.
Esse aqui é o sistema mais comum e aí você pode ir para um lado ou para o outro. Esses são, obviamente, os casos mais difíceis. Aí, se você tem isso na cabeça, você começa a criar uma hipótese. Será que é uma SN1? Será que é uma SN2? Então começa a olhar as coisas. Grupo de partida é bom? Se o grupo de partida é bom, ponto para SN1. Solvente é polar, vai estabilizar o carbocátion que eu vou formar? Ele é estabilizado e o solvente ajuda? Tudo isso vai indicar uma SN1. Agora, eu tenho um carbono com centro eletrofílico desimpedido. O delta pKa, se eu comparo o pKH do nucleófilo e o pKH do grupo de partida, ele é muito negativo. O pKH do grupo de partida é menor do que 10, ou seja, não precisa ser o melhor grupo de partida do mundo, mas ele sai. O solvente é polar aprótico. Por quê? Porque se for polar prótico, você sabe que é uma pista para te dizer, se tiver um nucleófilo carregado, esse solvente vai fazer ligação de hidrogênio com ele e vai solvatar o nucleófilo e vai impedir o ataque ou vai dificultar o ataque. Então, se esses critérios são atendidos, isso parece com uma SN2. Então, se você decidiu entre SN1 e SN2, vá para os finalmentes. Numa SN1, se formou carbocátion, pare, olhe, pense. Checa se dá rearranjo. Se der rearranjo, vê o produto e propõe a racemização. Se, por outro lado, tem uma SN2, na SN2 você faz a inversão de configuração, desenha o produto com estereoquímica e você nunca mais vai errar um exercício de substituição nucleofílica. Então, com isso, eu espero que você tenha conseguido entender quais são as similaridades e diferenças de reações do tipo SN1 e SN2, e com isso a gente pode avançar para reações de outros tipos, como por exemplo, eliminação.